Eu quero, então, chamar também calorosamente com uma salva de palmas, Paulinho! Uhul! Pode se sentir à vontade, tá? Super à vontade. Mais nervoso que eu, você não está, eu te garanto. Tô rindo de nervoso. Enfim. Tudo bom, Paulinho? Ui, tudo bem. Tudo bem, tudo bem. Boa noite, pessoal. Muito bom estar com vocês aqui. Boa noite, Paulinho. O que foi que a gente combinou? Obrigado pelo convite aí, muito bom. Bom, Paulinho, eu queria também, assim como já você apresentou, que você se apresentasse para a gente também. Ok. Bom, meu nome é Paulinho, provavelmente, né, você deve saber que vem de Paulo. Então, meu nome é Paulo. Eu sou casado, minha esposa se chama Isabela, ela não está aqui comigo hoje, mas eu sou casado há 3 anos. Eu tenho 33 anos, não parece, mas eu tenho 33 anos. Pensei que era 17. Então, algumas pessoas dizem isso, mas eu tenho 33 anos. E eu sou pastor de jovens e adolescentes na Igreja Batista Vila 7, aqui em Maringá. Estou aqui em Maringá há cerca de 6 anos, quase. Não nasci aqui, nasci no estado de Rondônia, lá no norte do Brasil, mas já morei em vários lugares. Morei no Rio de Janeiro, morei em Minas, morei em Curitiba, morei em Rondônia e agora eu estou aqui. Esse sou eu, um pouquinho aí da minha história. Seja bem-vindo, Paulinho. Muito obrigado. Bom, eu dei uma stalkeada também no seu perfil, que eu sou dessas, e a gente descobriu que você é sobrinho do Tom, é verdade? É verdade, é verdade. Vocês conhecem o Tom? O Tom é parceiraço, cara. Na verdade, o Tom, assim, a gente se considera praticamente irmão. Conheço o Tom desde que eu tenho 6 anos de idade, mais ou menos. Ele não é meu tio, assim, de sangue, mas a gente tem uma proximidade maior do que de irmão, assim. Ele morou muitos anos com a minha família, o Tom foi missionário com a gente em Rondônia, quando a minha família mudou para lá. Então, assim, ele é um irmão de coração, assim, queridaço. A gente, quase tudo que eu aprendi na minha caminhada ministerial, meus primeiros anos no ministério, foi com o Tom. Com certeza, ele é demais. Não está aqui, né? Acho que não tá. Mas a gente pode gravar. Nós te amamos, Tom! Enfim... Como que nasceu o seu interesse por missões? Então, meu interesse por missões, na verdade, nasceu dentro da minha própria família. Eu nasci dentro de uma família missionária. Eu nasci já no campo missionário. Para você ter uma ideia, eu nasci, meu pai já era pastor, e meu pai era um pastor missionário. A minha mãe foi grávida de mim, do estado de Minas Gerais, Belo Horizonte, para Rondônia, e eles fizeram uma viagem de 1 semana de Kombi, e ela estava grávida de 7 meses, grávida de mim. Então eu nasci já nesse perrengue missionário, nessa vida missionária de sacrifício. E foi o que eu vi a vida inteira, os meus pais realmente dedicando a sua vida a Deus, no campo. Então, assim, desde cedo eu aprendi esse movimento missionário, porque a gente estava sempre em movimento. Nós nos mudamos, ainda criança, muito novo, para o Rio de Janeiro, e a gente morou ali muito tempo, e depois retornamos para Rondônia, também para o campo missionário. Eu também era novo, tinha 12 anos, então, o tempo todo, mesmo ainda não envolvido diretamente no ministério, eu vivendo esses movimentos, de estar indo para cá e para lá, para cá e para lá, obedecendo ao chamado de Deus. Então, isso sempre foi uma influência na minha vida, eu cresci vendo isso e gostando disso. Então, gostei dessa vida meio nômade e dessa coisa da gente se dedicar integralmente para servir a Deus. Isso sempre foi uma influência dentro da minha casa, e a minha paixão por missões vem daí. Gentil. Você foi para alguns países, tá bom? Esses que eu acabei de mencionar. E a gente quer saber quais as semelhanças e as diferenças, estava vendo a colinha, que você
enfim, enfrentou em relação à cultura ou, enfim, pode. As diferenças são muito grandes. Você falou aí para a gente conversar em inglês, só para vocês observarem como, às vezes, a gente coloca algumas barreiras aí para o nosso serviço a Deus, inclusive nas nações. Eu não falo inglês fluente. Eu também não, eu estava brincando. Eu tenho uma noção, a gente se comunica, sempre dá um jeito, mas eu fui para todos esses lugares sem o domínio e a fluência da língua inglesa. É claro que a gente tinha na equipe pessoas que falavam fluente, a gente sempre teve tradutores, mas nunca foi um impedimento para servir a Deus em países que não falam a nossa língua. As diferenças são muito grandes. Minha primeira experiência transcultural foi para a Alemanha, um país europeu, um país rico, e um país que a gente chama hoje de países pós-cristãos. São países que um dia foram berço do Evangelho, um dia o cristianismo cresceu de forma absurda nesses países, já foram países predominantemente cristãos e hoje são países que não querem nada com o Evangelho. Para você ter uma ideia, eu ouvi recentemente uma estatística de que o Evangelho cresceu na Europa, nos últimos 25 anos, o Evangelho cresceu 1%. Na Europa, nos últimos 25 anos, o cristianismo cresceu 1%. Então, são países que não querem nada com Deus. Então, nesses países, a resistência ao Evangelho é muito grande. A gente viveu essas experiências ali, de você estar na praça evangelizando, a gente fazendo cultos, a gente fazendo ali, tentando chamar a atenção das pessoas de diversas formas, e as pessoas nem aí. De você querer conversar com alguém, querer entregar, às vezes, um folheto, trocar uma ideia, e as pessoas não quererem conversar com você. Literalmente rejeitarem, dizerem, não, olha, a gente não quer saber disso, isso é furado, isso é passado, isso aí não serve para nós. Então, eu tive essa experiência ali. Em contrapartida, em países como a China, não só você ter essa resistência, quanto você não ter a possibilidade de falar. Então, a nossa viagem para a China era uma viagem que nós não podíamos fazer evangelismo em praça pública, conversar com as pessoas. Por quê? Porque é um país onde o evangelho, de forma deliberada, ele é proibido. É permitido apenas aquilo que o governo diz que pode ter. Então, tem algumas igrejas que o governo permite, mas tem o controle sobre elas, mas nós não podemos chegar lá e evangelizar uma pessoa publicamente. Então, a gente tinha que fazer um trabalho que era um trabalho quase que sem palavras, só através do relacionamento, do amor, das brincadeiras, e a gente conseguia transmitir o evangelho dessa maneira, mas de forma extremamente restrita. Tudo muito cuidadoso, tudo muito velado. Então, uma diferença muito grande. Já, por exemplo, na África, é um país muito evangelizado, é um país com muita abertura ao evangelho e que a carência das pessoas é enorme. Então, você chega, tudo que você faz é pouco do tanto que eles querem. Então, assim, a gente começa a fazer um trabalho com crianças, você não consegue ir embora. Eles grudam em você, te agarram em você. Então, eles querem sempre mais. Se você ficar falando 3 horas, eles vão ficar te ouvindo 3 horas. Então, essas diferenças culturais são muito grandes, né? Muito grandes. Cada país tem um contexto, tem uma abertura ou não para aquilo ali. Então, as diferenças são enormes. Assim como aqui no Brasil, em algumas regiões, enfim, as diferenças sempre vão existir e elas, às vezes, são gritantes. A viagem para a China era uma viagem cara, porque é um país do outro lado do mundo, onde as passagens não são baratas e tinha um custo, para os 22 dias que a gente ia ficar ali, tinha um custo que não era um custo tão barato. E eu, no seminário, já estava trabalhando no seminário, mas eu ganhava, na época, R$600. Era o que eu ganhava, e esse valor é o que me sustentava. Eu não tinha outra ajuda, não tinha ajuda dos meus pais, e só que eu tinha no meu coração que eu queria ir para essa viagem missionária, senti Deus me despertando para isso e falei, eu vou. Não sei como, mas eu vou.
recebi promessa de ajuda de algumas pessoas. Por exemplo, logo no início dessa campanha para viagem, uma pessoa que eu havia conhecido em Goiânia falou para mim: eu vou pagar a passagem para você. Eu falei: nossa, que maravilha. Enquanto todo mundo estava correndo atrás de um monte de coisa, eu já estava com a passagem, que era o mais caro garantido, entre aspas. Porque ele prometeu, mas na hora do vamos ver, o cara sumiu. E eu fiquei sem a passagem. Junto com isso, ali, poucos dias, 1 mês, 2 meses antes da viagem, eu peguei um carro de um amigo meu emprestado e esse carro quebrou na minha mão. E ficou no valor de R$ 2.600 para consertar. E eu tive que pagar esse valor. Então, eu já não tinha dinheiro para viajar, tive um prejuízo enorme. Eu falei assim: pronto, e agora? Como que eu vou fazer? Resumindo a história, o valor da estadia, da nossa manutenção lá, hospedagem, alimentação, eu consegui pagar, R$ 2.500. Mas eu não tinha o valor da passagem, que era uns 4.000 e pouco. Quando chegou na semana de viajar, toda a equipe nossa ali, que ia se juntar à grande equipe que estava em São Paulo, foi para São Paulo na segunda ou terça-feira, e eu disse assim: olha, vão indo na frente, que na quinta-feira eu vou para lá encontrar vocês, mas eu não tinha passagem. Chegou quinta-feira, era o dia de eu ir para São Paulo, eu não tinha passagem, a gente ia viajar no sábado. E assim, ou eu ia para São Paulo na fé, na coragem, ou desistir ali, não consegui, não vai dar para ir. Mas eu falei assim: eu vou para São Paulo. Sem a passagem, sem o dinheiro da passagem, eu acho que alguma coisa vai acontecer. Eu fui para São Paulo com R$ 9 no bolso. Ou seja, eu estava em Belo Horizonte, eu fui para São Paulo, paguei minha passagem de ônibus, eu tinha R$ 9. Se eu não fosse para a China, eu não tinha dinheiro nem para voltar para Belo Horizonte. Eu ia ficar em São Paulo, eu ia ter que pedir dinheiro emprestado para alguém, ia ter que pedir dinheiro na rua para voltar, enfim, ia ser uma situação vergonhosa, humilhante, mas eu fui para São Paulo assim, com R$ 9 no bolso. E aí eu cheguei em São Paulo, me encontrei com a equipe, liguei para minha avó, que minha avó na época era viva, tinha uma condição boa, eu falei assim: vó, me empresta o cartão de crédito, eu divido a passagem em 3 vezes, e assim eu consigo comprar e depois eu te pago. Ia ser um calote, lógico, porque eu não ia ter como pagar, mas ela emprestou. Só que aí eu liguei na agência, isso era 10 horas da manhã, e falei: olha, eu consegui o cartão, vou comprar a passagem. O pessoal da agência falou para mim: olha, não dá mais para comprar a passagem parcelado, você tem que comprar a passagem à vista e tem que ser agora, porque se você não comprar até 11 horas, você não vai viajar mais, você não consegue comprar mais essa passagem. Aí eu falei: e agora, né? Aí a gente começou a orar junto com a equipe lá. Enquanto a gente estava orando, um homem ligou para nós, ligou para uma das meninas da equipe, na verdade era pai dela, e falou assim: olha, fala para o rapaz que a passagem dele já está comprada, está paga, à vista, ele vai viajar. Então assim, foi nos 45 do segundo tempo, e ainda indo no caminho para o último treinamento, e de onde a gente iria sair, ele ligou de novo e falou assim: olha, estou mandando mais tantos reais para você não ir sem dinheiro. Então, isso só aconteceu porque eu acreditei e eu tive coragem de me expor a uma situação que poderia ser, inclusive, humilhante, vergonhosa, mas eu fui. Com R$ 9 no bolso, eu fui. Então, eu viajei, fui para a viagem, não faltou nada, pelo contrário, esse dinheiro que ele me deu virou muito dinheiro lá. Quando eu cheguei, ele recebeu, a pessoa que pagou minha passagem nem me conhecia, não sabia nem quem eu era, eu nunca tinha visto ele. Quando eu cheguei, fiquei na casa dele, ele comprou ainda minha passagem de avião de volta para Belo Horizonte, pagou o táxi para eu ir para o aeroporto, para lá em Belo Horizonte eu pegar o táxi de novo, ou seja, foi algo assim completo, extraordinário, surpreendente, mas era um perrengue, mas que com coragem eu acreditei que aquilo ali ia acontecer. Eu tive algumas experiências interessantes aqui no Brasil. Eu tive uma experiência muito legal em Jericoacoara, que é lá no estado do Ceará, né? Bem chique. Então, aparentemente, um lugar sensacional, né? Paradisíaco, um dos pontos turísticos mais
sensacionais do Brasil, só que as pessoas que vivem ali naquela cidade são pessoas extremamente pobres, extremamente exploradas em todos os sentidos. Então é um lugar pesado, é um lugar assim, uma terra sem lei, dominada por gente sem escrúpulo nenhum. Então assim, um dos lugares assim que me marcou muito. E a igreja que a gente foi fazer um trabalho lá é uma igreja que existe debaixo de um pé de caju. Eu podia até ter trazido foto para mostrar, mas esqueci desse detalhe. Mas é uma igreja, um pastor assim extremamente simples, uma família simples, e uma igreja linda que não tem parede, não tem nada. É debaixo de um cajueiro, literalmente. Eles colocaram as lâmpadas assim, a chão de terra. E ali eles vivem a igreja de Cristo naquele lugar e evangelizam aquelas pessoas. Um lugar extremamente carente, um povo assim dominado pelas drogas, pela prostituição. Então foi uma experiência muito legal. A gente teve uma experiência também muito bacana, uma viagem missionária para Ouro Preto, em Minas Gerais, que tem um dos carnavais mais intensos de Minas Gerais. Então assim, foi uma viagem também muito interessante, mas muito desafiadora, porque você pega um povo ali muito doido, está todo mundo ali muito louco, e a gente foi para fazer um evangelismo intenso ali naqueles dias de carnaval. A gente fica numa escola, junto com o pessoal da Jocum, com cerca de 300 pessoas e um banheiro para tomar banho. Então, assim, comida péssima, lugar para dormir péssimo, banheiro nem se fala. Mas, assim, a experiência de estar vivendo ali o chamado de Deus para abençoar pessoas. Então, essas duas me marcaram bastante. Já fui para vários outros lugares, assim, tive experiência de poder estar em quase todos os estados do Brasil. Mas essas duas viagens que eu me recordo agora foram bem marcantes, assim.